Olá, tudo bem com você? Vamos falar neste vídeo sobre um assunto extremamente importante que deve mudar as relações de trabalho no Brasil, a terceirização. Vamos lá? Antes de entendermos o que é terceirização, é importantíssimo você saber diferenciar conceitos. Terceirização é uma gestão empresarial e você não pode confundir com aquele outro setor da economia, ou seja, com o setor terciário da economia. Quando ele cresce abruptamente, nós chamamos de terciarização. O que seria essa terciarização? É o crescimento do setor terciário da economia que envolve comércio e serviços. E esse setor ele cresce principalmente porque nós temos uma diferenciação em relação à urbanização e ao desenvolvimento econômico que um determinado país passa a experimentar, e com isso ele necessita oferecer cada vez mais um amplo leque de comércio e serviços à sua população urbana. Diferentemente da terceirização. Já a terceirização é uma forma de organização estrutural, uma gestão empresarial, que permite a uma empresa transferir a outras empresas especializadas as suas atividades. Ou seja, ela proporciona uma maior disponibilidade de recursos para a sua atividade principal, que seria então chamada de atividade fim. Com isso, nós vamos ter uma redução, principalmente da estrutura operacional, o que poderá diminuir custos, economizar recursos e desburocratizar a administração de uma determinada empresa ou de um determinado setor público. Quando nós falamos em terceirização, nós temos algumas vantagens importantes que podem ser elencadas, como por exemplo, uma empresa focar no seu negócio principal, na sua atividade principal. Por outro lado, nós poderemos diminuir os desperdícios e também reduzir as atividades de uma determinada empresa, o que pode gerar um aumento de qualidade, um ganho de flexibilidade, uma especialização maior do serviço, um aprimoramento de custeio, um treinamento em relação a essa população que poderá então sofrer com essa maior especialização. Poderemos também observar uma maior agilidade nas decisões, um menor custo, uma maior lucratividade do ponto de vista empresarial, um crescimento dessa economia voltada ao mercado que ela oferece, uma otimização dos serviços, uma redução dos níveis hierárquicos, aumentar a produtividade de uma determinada empresa. Então, do ponto de vista empresarial, nós vamos notar que as vantagens são inúmeras. E com isso, é claro, nós podemos, de fato, otimizar a atividade empresarial dentro do processo de terceirização. Já as desvantagens a ser observadas estão associadas principalmente não só ao trabalhador, mas também à empresa. Mas é claro, quem mais perde é o trabalhador, porque ele não está mais vinculado à empresa principal. Com isto, nós vamos notar que este desvinculamento gera, é claro, um processo de perdas trabalhistas, onde você não poderá mais recorrer à empresa principal caso o cumprimento da legislação trabalhista não seja seguido pela empresa terceirizada. Por outro lado, nós vamos notar também que isso gera uma onda de demissões, porque é claro, já que eu vou terceirizar a minha atividade, nem sempre eu posso garantir que aquele empregado será de fato contratado pela empresa terceirizada. Pelo lado empresarial, isso gera mais custos com ações judiciais, gera também conflitos com os sindicatos e gera também um aumento da dependência de terceiros. Ou seja, há também desvantagens que devem ser levadas em conta quando falamos na terceirização. O processo de terceirização, ele é caracterizado, ele é conceituado de uma maneira geral como aquelas atividades meio em que eu posso designar para uma outra empresa especializada no setor.
Como nós observamos, isso é feito pelas empresas para otimizar custos e, é claro, também para que possa, de fato, tentar aumentar a sua lucratividade e a sua especialização no setor. Mas o que nós vamos observar conceitualmente é que as atividades fim jamais poderiam sofrer terceirização. Explica isso melhor, Brito. Então vamos lá. Peguemos uma escola. Qual que é a atividade fim da escola? Educação, ensinar, sala de aula, ou seja, professores, a coordenação, o corpo diretivo não poderia ser então terceirizado. Por outro lado, serviços como limpeza, cantina, alimentação, são serviços então que podem ser perfeitamente terceirizados. Ou seja, a atividade fim até então não poderia ser terceirizado. Agora, a atividade meio poderia ser então terceirizada sem problemas. Um outro exemplo, uma pizzaria. O pizzaiolo, ele poderia ser terceirizado? Não, ele é uma atividade fim. Mas, por exemplo, um serviço voltado à limpeza da pizzaria, o serviço de telemarketing da pizzaria poderia ser terceirizado. As empresas de telefonia, por exemplo, a atividade fim, o serviço que eu ofereço, não posso então terceirizar. Mas a manutenção, o telemarketing, eu posso terceirizar. Então, o conceito básico de terceirização está justamente entre diferenciar a atividade meio e a atividade fim. E é lógico que isso é um pouco confuso de se entender, mas basicamente espero que de fato você consiga ter uma compreensão a partir desses exemplos que eu citei. Mas nós estamos observando nos últimos dias que o Brasil tem aprovado no Congresso uma nova lei sobre essa terceirização. E o que diz essa nova lei? Pontos importantes. Primeiro, atividades sim. Como fica esta nova lei? Agora, as empresas poderão contratar trabalhadores terceirizados para exercerem cargos de atividade fim, que são as principais atividades da empresa. Atualmente, não existe nenhuma legislação no Brasil específica sobre a terceirização, mas existem decisões da Justiça do Trabalho que determinam que a terceirização é permitida apenas para as chamadas atividades meio, ou seja, funções secundárias que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa. E como eu disse a vocês, serviços de manutenção, serviços de limpeza, nada aquilo que é oferecido diretamente ao meu público final. Agora, com essa nova legislação, tanto a atividade fim como a atividade meio pode ser terceirizada. Um outro ponto aprovado por conta dessa nova legislação é que agora o trabalho temporário também passa a ter mudanças. O tempo máximo na contratação de um trabalhador temporário passou de 3 meses para 6 meses. E há uma previsão de prorrogar esse prazo para mais 90 dias. O limite poderá ser alterado por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, por meio de seus sindicatos. Um ponto importante é que o trabalhador que tiver cumprido todo o período, incluindo a prorrogação, só poderá ser admitido novamente pela mesma empresa contratante após 90 dias do fim do contrato. Por que dessa aprovação dessa legislação e por que desta nova regulamentação em relação ao cumprimento deste prazo para ser recontratado? Para que se não crie o vício do contrato temporário de trabalho. Mas é claro, a extensão desse prazo pode gerar até mesmo uma instabilidade dentro da empresa temporária pela qual esse empregado está exercendo suas atividades. Um outro ponto aprovado pela terceirização é a chamada possível quarteirização. O que é a quarteirização? A empresa de terceirização terá autorização para subcontratar outras empresas para realizar serviços de contratação, remuneração e direção do trabalho, que então é o que nós chamamos de quarteirização, ou seja, ela aumenta ainda mais essa desvinculação do trabalhador e da empresa com a empresa principal. Um outro ponto muito importante que foi aprovado também nessa nova legislação são as condições de trabalho, ou seja, é facultativo a empresa contratante oferecer ao terceirizado o mesmo atendimento médico ambulatorial dado aos seus empregados direto, incluindo, é claro, acesso até mesmo ao refeitório. A empresa é obrigada a garantir segurança, higiene e salubridade a todos os terceirizados, mas, é claro, não há atendimento voltado para as questões de saúde, como foi disse, as questões ambulatoriais e até mesmo por conta da alimentação, ficando a cargo da empresa terceirizada. Um outro ponto importante, aprovado por essa nova legislação, são as causas trabalhistas. Em caso de ações trabalhistas, caberá à empresa terceirizada, ou seja, que contratou o trabalhador,
pagar os direitos questionados na justiça, se houver condenação, é claro. Se a terceirizada não tiver dinheiro ou bens para arcar com o pagamento, a empresa contratante, que contratou os terceirizados então, será acionada e poderá então ter seus bens penhorados pela justiça para o pagamento da causa trabalhista. É claro que isso você pode dizer o seguinte: bom, já que eu tenho então uma possível condenação até mesmo da empresa contratante da terceirizada, isso pode gerar uma garantia de que essas custas vão ser pagas. Mas isso, é claro, envolve decisão judicial. E como nós sabemos, as decisões judiciais ela tem um prazo moroso para ser cumprido. Um outro ponto aprovado são as questões previdenciárias, ou seja, a empresa contratante deverá recolher 11% do salário dos terceirizados para a contribuição previdenciária patronal, e a contratante poderá descontar o percentual do valor pago às empresas terceirizadas, ou seja, agora a empresa principal também se desvencilha das custas previdenciárias, ficando a cargo então das empresas terceirizadas. Com essas novas regras, é claro que nós temos críticos e temos favoráveis. Quais são as posturas observadas pelos críticos a propostas? Primeiro, nós enxergamos nessa possibilidade de terceirização da atividade fim uma abertura generalizada para a precarização de uma modalidade de trabalho que já se encontra extremamente fragilizada, ou seja, deixar cada vez mais esse trabalhador em função de atividades que podem fragilizar o seu exercício laboral. De fato, isso, é claro, pode acontecer. E vamos observar que nos países que experimentaram essa situação no mundo, encontramos um fracasso enorme. Já os favoráveis afirmam que a regulamentação trará segurança jurídica e terá resultados na geração de emprego, o que é fato e gerou então uma motivação para que o governo brasileiro pudesse encaminhar essa proposta para ser aprovada no âmbito do nosso Congresso Nacional. E aí, gostou do vídeo? Dá um like aqui então. Já é inscrito no nosso canal? Não? Então inscreva-se e continue recebendo os vídeos importantes da Geografia para o Vestibular, rumo em busca da sua vaga nas principais universidades e faculdades do Brasil. Valeu!